Olá, bom dia. Bom dia. Países ocidentais retomaram nesta manhã os voos para retirar estrangeiros do Afeganistão. Representantes do Talibã e líderes afegãos estão negociando a transição de poder. O grupo extremista anunciou uma anistia aos funcionários do governo que foi derrubado e pediu que a população volte ao trabalho, inclusive as mulheres. Mas o discurso de aparente moderação não convence as afegãs, que temem o aumento da violência e da opressão. Uma tempestade tropical atingiu o Haiti e agravou a crise humanitária provocada pelo terremoto de sábado. Os presidentes do Senado e do Supremo Tribunal Federal se reúnem agora de manhã para discutir a crise provocada pelos ataques do presidente Bolsonaro a ministros do STF e ao sistema eleitoral. Depois de ser cobrado pela ministra Carmen Lúcia, o Procurador-Geral da República informou que já abriu uma investigação preliminar sobre a conduta do presidente. E depois de mais de um ano de restrições por causa da pandemia, o comércio e os serviços em São Paulo voltam a funcionar hoje sem limite de horário e de público. Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto. Bom Dia Brasil está começando agora. Depois de uma pausa, os voos para retirar diplomatas e estrangeiros foram retomados no Aeroporto Internacional de Cabul, no Afeganistão. Ontem a operação foi interrompida por causa daquela multidão que a gente mostrou aqui que ocupava as pistas, né? Enquanto isso, já há relatos de negociação entre lideranças afegãs e do Talibã sobre o novo cenário político do país. Cecília Malan acompanha a situação e traz as notícias desse momento em Cabul. Cecília, bom dia para você. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Os primeiros voos do dia começaram a decolar por volta das 7h30 da manhã, horário local. Imagens do interior de um avião militar da Índia mostram um embaixador e outros funcionários diplomáticos a bordo. Os primeiros voos enviados pela França e Alemanha também já partiram de Cabul. O Japão retirou todos os diplomatas e fechou a embaixada por tempo indeterminado. As imagens da multidão tentando se agarrar em um avião militar dos Estados Unidos em andamento chocaram o mundo ontem. E as imagens do que seriam 2 corpos caindo do alto mais ainda. Segundo o jornal Washington Post, foram encontrados restos humanos no trem de pouso do avião. Quem corre risco assim para sair deve estar com muito medo de ficar. A imprensa internacional relata que o líder do Talibã, Amir Khan Muttaqi, está em Cabul já em negociação com políticos afegãos. Entre eles, o ex-presidente Hamid Karzai e o ex-chefe do Conselho de Negociação do país, Abdullah Abdullah. Em comunicado, os talibãs anunciaram a anistia geral de todos os funcionários do governo e pediram que voltem às funções normalmente, inclusive as mulheres. Os talibãs orientaram os militantes a não entrar em embaixadas vazias nem abordar veículos diplomáticos. Hoje, uma agência de notícias afegã colocou no ar uma mulher como âncora, entrevistando um militante talibã. Desde a tomada dos extremistas no fim de semana, as apresentadoras tinham sumido das telas. Em Cabul, as ruas amanheceram vazias, muitos moradores que não conseguiram fugir se escondem. Já os talibãs circulam pela cidade, instalando postos de controle e ocupando espaços públicos e privados, como um parque de diversões e até a academia do Palácio Presidencial. Chico, Ana. Até já com outras informações, Cecília. E olha, apesar de sinais de moderação do Talibã depois de retomar o poder, já há relatos de graves violações dos direitos humanos. Não acredito que o mundo abandonou o Afeganistão. O Talibã vai nos matar. Nossas mulheres não terão mais nenhum direito. O desabafo é de uma refugiada afegã que conseguiu chegar à Índia. Esta outra afegã também está na Índia. Nunca me senti tão sem esperança, tão miserável. 20 anos de progresso perdidos num piscar de olhos. Esta é a cena nas ruas de Cabul. Acampamentos improvisados com milhares de afegãos que nos últimos dias fugiram da ofensiva do Talibã em outras partes do país e que acreditavam que na capital estariam protegidos. Nilofar é professora e está vivendo com 6 filhos nesta tenda. Ela contou que na província de onde ela fugiu,
2 meninas foram detidas e chicoteadas pelo Talibã porque estavam usando sandálias. Eles disseram que elas estavam tentando atrair a atenção dos homens jovens. Esta ativista feminista se emociona ao contar que, quando era pequena, viu a mãe ser chicoteada pelo Talibã porque descobriu o rosto em público. Sinto que vamos voltar a esses dias sombrios. Aqui em Nova York, na sede das Nações Unidas, o Conselho de Segurança se reuniu para responder à crise do Afeganistão. O secretário-geral da ONU disse já ter relatos de graves violações dos direitos humanos. Disse que está muito preocupado com a situação das mulheres e meninas. Não podemos abandonar o povo afegão, afirmou. Nos últimos 20 anos, com a intervenção americana, as mulheres passaram a participar da política e ocupam quase 1/3 das cadeiras no parlamento. Estão em quase todas as profissões. Mas o Talibã defende uma visão distorcida da lei islâmica e proíbe que as mulheres trabalhem e estudem. Quando o Talibã estava no poder, entre 1996 e 2001, mulheres foram executadas a pedradas ou decapitadas por crimes como usar roupa apertada ou namorar. O Afeganistão já vivia um desastre humanitário, antes mesmo que o Talibã chegasse a Cabul. Os números são da ONU. 500 mil refugiados dentro do país, dos quais 80% são mulheres e crianças. Metade dos 37 milhões de habitantes passa fome. O presidente americano disse que vai continuar a apoiar o povo afegão, especialmente as mulheres e meninas, através da diplomacia e do envio de ajuda humanitária. Eu já deixei claro que os direitos humanos devem ser o centro da nossa política externa e não uma questão periférica. Mas o jeito de alcançar isso não é através de um engajamento militar infinito, afirmou Joe Biden. Mas o presidente Joe Biden vem recebendo duras críticas por causa da retirada apressada do Afeganistão. Vamos a Nova York ao vivo falar com a Candice Carvalho. Candice, apesar das denúncias de violações dos direitos humanos e dessas cenas caóticas que a gente viu no aeroporto de Cabul, o Joe Biden mantém a posição, né? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Exatamente. Joe Biden quebrou ontem, Chico, o silêncio depois de uma semana para fazer esse pronunciamento. Ele defendeu o que está sendo considerado um desastre na política externa americana. Ele falou que os Estados Unidos nunca tiveram um plano para construir uma nação e uma democracia no Afeganistão, mas sim prender os terroristas responsáveis pelos atentados de 11 de setembro. O Biden argumentou que herdou um acordo do presidente Trump para deixar o Afeganistão até maio e que aí cabia a ele escolher entre aceitar o acordo ou voltar a lutar contra o Talibã. Joe Biden culpou também o governo afegão pela ofensiva relâmpago do Talibã, falou que o exército do Afeganistão não lutou, apesar de todo o apoio e dinheiro que foram investidos pelos Estados Unidos e aliados, e que os militares americanos não devem morrer numa guerra que os próprios afegãos não querem lutar. Mas as cobranças vêm de todos os lados. A Prêmio Nobel da Paz, Malala, que sobreviveu ao atentado do Talibã, falou que Joe Biden tem a obrigação de proteger os civis. O ex-presidente americano George Bush, que iniciou a guerra no Afeganistão, disse hoje nas redes sociais que está profundamente triste com as cenas no Afeganistão, que os Estados Unidos têm a obrigação de ajudar na retirada das pessoas do Afeganistão, de quem quer sair do Afeganistão. O embaixador dos Estados Unidos no país disse que continua em Cabul ajudando milhares de americanos a deixar o país e também os afegãos em situação vulnerável que foram aliados, dos Estados Unidos, dos americanos durante a guerra. E agora, Chico, o Pentágono disse que vai conseguir retirar entre 5 e 9 mil pessoas por dia do Afeganistão. Chico, Ana. Ok, obrigada, Candice. A Cecília já por aqui de volta para falar um pouco mais do posicionamento de outros países. Poucas embaixadas ainda permanecem abertas no Afeganistão, entre elas a russa e a chinesa. Rússia e China, ao que tudo indica, Cecília, estão tentando ocupar o espaço deixado pelo Ocidente.
Alguém vai preencher esse vazio, né, Ana? Hoje o embaixador russo em Cabul vai se encontrar com os líderes talibãs. A China criticou o que chamou de retirada apressada dos Estados Unidos e disse que quer trabalhar pela estabilidade do Afeganistão. Prometeu dialogar com os talibãs, mas também quer garantias de que o Afeganistão não se torne, mais uma vez, terreno fértil para organizações terroristas. O Reino Unido disse que o Ocidente tem que ser pragmático para manter uma relação positiva com o Talibã. O primeiro-ministro Boris Johnson quer discutir a crise do Afeganistão no G7 e afirmou que a comunidade internacional deve exigir que o futuro governo afegão respeite os direitos humanos. A União Europeia sugeriu a criação de um corredor humanitário para receber refugiados afegãos que não querem viver sob domínio talibã, mas essa proposta já encontra resistência entre muitos países membros. A Grécia, por exemplo, diz que não tem condições de ser a porta de entrada dos afegãos e que já está sobrecarregada com refugiados de outras guerras, como a da Síria. A Turquia, que não faz parte da União Europeia, está construindo um muro para impedir a entrada de um grande fluxo de pessoas. É o que a gente sempre diz, pode parecer distante, mas uma crise humanitária no Afeganistão tem ramificações mundo afora. Ana, Chico. Obrigado, Cecília. E por aqui o Itamaraty divulgou uma nota ontem à noite expressando preocupação com a situação no Afeganistão e com as graves violações dos direitos humanos. Essa nota diz ainda que o Brasil espera a atuação rápida das Nações Unidas para estabelecer canais de diálogo e que o Conselho de Segurança da ONU possa atuar para garantir a paz na região. A Polícia Federal prendeu agora de manhã o secretário de Administração Penitenciária do Rio, Rafael Montenegro, e outras 2 pessoas. A operação é contra um esquema criminoso na cúpula da secretaria que negociava a transferência de traficantes de presídios federais para o Rio. A Ana Paula Santos acompanha a operação e traz as informações para a gente. Bom dia, Ana. Ana, Chico, um bom dia para vocês, um bom dia a todos. Pois é, a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro está presa na manhã desta terça-feira. Além do secretário Rafael Montenegro, também foram presas outras 2 pessoas, o Wellington Nunes da Silva, que é subsecretário de Gestão Operacional, e o Sandro Farias Jimenez, que é o superintendente da SEAP. De acordo com as investigações, eles negociavam a transferência de presos de alta periculosidade lá do presídio de Catanduvas, no Paraná, para o estado do Rio de Janeiro. Não é só isso. Os investigadores também dizem que eles facilitavam a entrada de pessoas e também de objetos irregulares nas unidades prisionais do Rio de Janeiro. E tem mais, Ana e Chico. Além disso, as investigações também mostraram que eles soltaram irregularmente o Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, que é conhecido como Abelha. Ele que é líder também de uma das facções criminosas mais conhecidas aqui do estado do Rio de Janeiro. Essa soltura irregular aconteceu no último dia 27 de julho. Além dessas prisões, também tem agora 40 agentes da Polícia Federal na rua, cumprindo 5 mandados de prisão. O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou agora há pouco o novo secretário da Secretaria de Administração Penitenciária. É um delegado da Polícia Federal, o nome dele é Vitor Poubel e ele já vai assumir o novo cargo. Ainda de acordo com as investigações da Polícia Federal, tudo isso acontecia em troca de vantagens ilícitas nos locais onde essas facções criminosas agiam. Ana Paula, Chico. Obrigado, Ana. E você vai ver a seguir: a vacinação contra a Covid no Brasil completa 7 meses, com nem 1/4 da população completamente imunizada. Pelo menos 6 capitais avançaram mais e já estão vacinando adolescentes. E o estado de São Paulo retira hoje as restrições de horário e de público no comércio e nos serviços. Agora são 8h44, hora de Brasília. Depois de mais de um ano de restrições, o comércio do estado de São Paulo está voltando ao horário normal a partir de hoje. Vamos para lá, vamos falar com a Michele Barros. Michele, bom dia para você. Não há também mais limite de ocupação em locais como bares e restaurantes. A vida voltando ao normal, é isso?
É isso, aos poucos, né? Para e passo, Chico. Fim das restrições. Bom dia para você, para Ana. Bom dia para todo mundo. Não há mais limitação nem de capacidade e também nem de horário de funcionamento do comércio e do setor de serviços. Mas o uso de máscara continua obrigatório. E, claro, a recomendação para evitar as aglomerações. Vamos falar com a repórter Moniela Nogueira, que tem os detalhes para a gente ao vivo. Moniela, bom dia. Oi, Michele, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Foram 14 meses de restrições, mas a partir de agora, locais como esta padaria em que nós estamos poderão abrir e fechar as portas na hora que quiserem para receber os clientes. As novas regras valem também para bares, restaurantes, consultórios, escritórios, lojas, shoppings e salões de beleza. Grandes eventos como feiras e exposições também foram liberados. A Fórmula 1 foi confirmada para novembro deste ano com 100% do público, mas os participantes devem apresentar o comprovante de vacinação com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. As torcidas só devem voltar aos estádios a partir de novembro. Shows com público em pé continuam proibidos e as prefeituras têm autonomia para decidirem se liberam ou não as novas restrições. Outra novidade diz respeito à vacinação. A Prefeitura de São Paulo diz que começa amanhã a imunização dos adolescentes, mas como não há dose para todos, começa a vacinação com os jovens de 16 e 17 anos com comorbidades. Chico e Ana. Obrigada, Monielle. A gente vai falar um pouco mais disso, porque com o avanço da vacinação na população adulta, é cada vez maior o número de capitais que já estão imunizando os adolescentes. Aqui no telão, a gente mostra o percentual de maiores de 18 anos que já tomaram pelo menos uma dose ou a vacina de dose única nas capitais. 5 delas já têm mais de 90% de adultos vacinados. São Luís lidera com 99,6%, depois vem São Paulo com 99,1%, Vitória tem 94,5%, Belém e Manaus, 94% dos adultos vacinados. Um outro levantamento da produção da TV Globo mostrou que 6 capitais avançaram ainda mais e já vacinam os adolescentes. Olha, Manaus, Rio Branco e São Luís já vacinam quem tem entre 12 e 17 anos de idade. Campo Grande aplicando vacina em adolescentes de 15 anos. Macapá tem vacina para quem tem 16 e 17 anos. E em Boa Vista já estão sendo vacinados os que têm 17 anos. E no Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde autorizou os municípios a combinarem doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer na primeira e segunda aplicações. Edivaldo Dondossola traz as informações. Diz aí, Edivaldo, em que casos essa mistura AstraZeneca-Pfizer pode ser feita, hein? Bom dia. Oi, Chico, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. A mistura só está autorizada quando o município não tiver doses suficientes de AstraZeneca para a segunda aplicação. Aí a Pfizer pode ser utilizada. Especialistas dizem que essa combinação de vacinas é segura. Autoridades de saúde não querem mais sustos, nem interrupção no calendário por conta do avanço da variante Delta. A cepa já está presente em 67 dos 92 municípios do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Saúde, 3 em cada 5 pacientes com Covid aqui no estado foram infectados pela nova variante. Os idosos com mais de 60 anos representam quase a metade do total de internações. E um novo estudo da Fiocruz aponta um aumento no número de internação e de mortes em pessoas acima de 80 anos por aqui. Com isso, o Ministério da Saúde já discute a estratégia de uma possível terceira dose para os idosos em todo o país. O secretário estadual de Saúde aqui do Rio, Alexandre Chieppi, disse que essa dose de reforço nos mais velhos é muito importante. Vamos ouvir. A gente está vendo claramente que a proteção vacinal adquirida entre os idosos é menor do que entre os mais jovens. Isso a gente consegue ver pelos dados de internação em relação à proporção de pacientes internados vacinados com as duas doses é maior entre os idosos do que entre os jovens. Isso é um dado importante, porque isso pode subsidiar o governo federal em alguma tomada de decisão mais tarde em relação, inclusive, à terceira dose. Já passam de 1.000 os casos confirmados da variante Delta em todo o Brasil, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Mas, Michele, esses números podem ser maiores ainda, né? Mais de 1.000.
Exatamente, Chico. Isso tem a ver com reconhecimento genético, tá? Os pesquisadores alertam que, embora tenha avançado muito, o Brasil não faz a identificação das variantes na quantidade necessária. É trabalho de laboratório altamente especializado, que o Brasil domina perfeitamente. Mas no início da pandemia, houve falta de insumos, como certos reagentes importados, pela alta procura no mundo, além de verbas insuficientes. Bolsas de pesquisa para as pessoas realmente conseguirem botar a mão na massa e gerar esses genomas, essa informação tão valiosa. O sequenciamento do genoma de um vírus identifica em que posição, em que sequência certas partes se localizam na estrutura dele. Detecta as linhagens que estão circulando. Quando surge, por exemplo, uma nova variante, se a gente tem um sequenciamento que está acontecendo em grande volume, a gente é capaz de perceber que surgiu aquela variante. Antes mesmo de enxergar efeitos dela, a gente já pode avisar as autoridades sanitárias que podem tomar medidas adequadas para controle. O ritmo desse trabalho se acelerou bastante este ano. De 2.500 sequenciamentos realizados até fevereiro, o total agora já ultrapassou 28 mil. O aumento é animador, mas esse número ainda representa pouco mais de 1% dos sequenciamentos no mundo, 2.600.000. E os pesquisadores dizem que é importante também que as informações obtidas a partir das análises sejam usadas de maneira rápida e eficiente, testando, identificando, isolando pacientes, bloqueando os caminhos do vírus. O Brasil já soma 1.020 casos da variante Delta, segundo o Ministério da Saúde, em 14 estados e no Distrito Federal. Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul são os que registram os maiores números. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante Delta já foi identificada em 135 países, com melhores resultados no controle da pandemia, naqueles onde o sequenciamento é mais efetivo. Países como Inglaterra, Austrália e esses países que fazem uma vigilância genômica muito bem efetiva. De uma forma geral, nós sabemos que aqui no Brasil isso não tem acontecido, né? Nós não conseguimos nem implementar as medidas não farmacológicas, né, de distanciamento de uma maneira efetiva. A nossa vacinação está lenta, né? E essa contenção de casos, ela não tem acontecido de maneira efetiva. Nós estamos vendo que as linhagens chegam no Brasil e se espalham rapidamente. A importância de fazer esse reconhecimento genômico, né? A variante Gama ainda é considerada predominante no Brasil, Chico, Ana. É isso. Obrigada, Michele. Até já. E a vacinação contra a Covid aqui no Brasil completa hoje 7 meses. Apesar da melhora no ritmo, outros países alcançaram resultados bem melhores depois desse mesmo período. Olha aqui no telão. Aqui na América do Sul, depois de 7 meses também, o Chile já tinha vacinado com as 2 doses 64,2% da população. Reino Unido, mais da metade, Estados Unidos, quase a metade. E aqui no Brasil, a vacinação começou no dia 17 de janeiro e agora estamos com 23,85% de vacinados com as 2 doses. Vamos agora ao balanço do consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, mais de 1.121.000 pessoas receberam a primeira dose. Então, temos 115 milhões, quase 116 milhões com a primeira dose, o que equivale a 54,7% da população. E em 24 horas, mais de 887 mil pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina em dose única. Então agora são mais de 50 milhões e 500 mil pessoas totalmente imunizadas, os que é de 23,85% da população. Agora os números da pandemia. Nas últimas 24 horas foram 363 mortes, 17.493 novos casos. São, ao todo, já 569.581 mortes. Total de casos passa de 20 milhões e 300 mil. Agora vamos ver as médias. O Brasil registrou, em média, 839 mortes por dia nos últimos 7 dias. É 12% a menos do que há 2 semanas atrás. E a média de novos casos está em 28.692 por dia, queda de 15% na comparação com 2 semanas atrás. E a CPI da Covid vai ouvir agora de manhã o auditor do Tribunal de Contas da União, aquele que afirma que houve alteração num documento que foi citado pelo presidente Bolsonaro sobre mortes pela Covid. Então vamos para Brasília falar com o Heraldo Pereira, que tem mais informações dessa história. Né, Heraldo? Bom dia para você.
é a retomada da investigação parlamentar. Bom dia, Chico, Ana Paula, bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui. Em paralelo à chamada de depoentes, já se tem o cancelamento, agora formal, do que viria a ser a primeira acariação na CPI da Covid do Senado. Estariam frente a frente o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o também deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, para apurar versões, documentos sobre negociação do contrato para a compra da vacina indiana Covaxin. A acariação foi cancelada por decisão da cúpula da CPI. Dentro de instantes, quem passa a ser ouvido é Alexandre Marques, auditor do Tribunal de Contas da União, apontado como autor de um documento com supernotificação do número de vítimas da Covid no ano passado, que chegou a ser divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro. Raquel Honorato está no Congresso Nacional, Senado Federal, aqui está ela, e tem as informações preparativos para a retomada da CPI. Bom dia, Raquel. Oi, Heraldo, bom dia a você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. O servidor do TCU, Alexandre Marques, ele entrou na mira aqui dos senadores da CPI depois de fazer esse relatório, apontando que metade das mortes por Covid não teriam sido causadas pela doença. Em junho, o presidente Jair Bolsonaro chegou a usar esse estudo, atribuindo a análise ao TCU, mas o tribunal negou a autoria, afastou o servidor das funções e abriu um processo administrativo. Em depoimento ao TCU, o servidor Alexandre Marques afirmou que considerou uma irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro a divulgação dos dados e disse que o arquivo foi editado. Marques conseguiu no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus que dá a ele o direito de ficar em silêncio aqui no depoimento hoje, nas perguntas que possam incriminá-lo, mas tem que responder aos outros questionamentos. A gente só reforça que o servidor chegou agora há pouco aqui ao Senado. Heraldo. As movimentações aí, a ala senador Tancredo Neves próxima ao plenário da CPI, Raquel Honorato. Senadores da CPI, depois de uma reunião na noite passada, anunciaram que o relatório final da investigação parlamentar deve ser entregue entre os dias 15 e 20 de setembro. Isso para análise e depois votação na própria CPI. E daqui a pouco, o Procurador-Geral da República informa ao Supremo que abriu uma investigação preliminar sobre os ataques do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas. Os presidentes do Senado e do Supremo se reúnem agora de manhã para discutir a crise institucional provocada pela conduta do presidente. Agora são 9 horas em ponto, hora de Brasília. O Procurador-Geral da República informou que abriu uma apuração preliminar sobre os ataques do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas. Heraldo aqui de volta com os detalhes. Heraldo. Ana Paula, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que havia cobrado posição da Procuradoria. O chefe do Ministério Público da União afirma que, como já havia aberto na semana passada essa apuração preliminar, não faria sentido seguir com o pedido de ação proposta pelos parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Que se de fato houver indícios de crime, poderá ele mesmo pedir a abertura de inquérito para investigação ou até mesmo apresentar denúncia. A manifestação do Procurador-Geral da República foi enviada ao Supremo Tribunal Federal à noite. Augusto Aras informou que já instaurou na última quinta-feira uma apuração preliminar para avaliar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes ao fazer uma transmissão ao vivo no fim do mês passado para atacar o sistema de votação brasileiro. No dia 30 de julho, um grupo de deputados do PT apresentou ao Supremo o pedido de abertura de inquérito para apurar se o presidente cometeu improbidade administrativa ao usar uma TV pública, a TV Brasil, para transmitir a live atacando o TSE e adversários políticos. Se houve propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder político e econômico e crime de divulgação de fake news eleitoral. Embora tenha dito que começou a analisar o caso na semana passada, Augusto Aras só respondeu ao Supremo nessa segunda-feira, 13 dias depois do pedido de manifestação feito pela ministra Carmen Lúcia.
A ministra já tinha cobrado uma resposta e ontem cobrou de novo. Ela deu 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse, afirmando que os fatos narrados são graves e merecem prioridade. Na manifestação, o procurador Augusto Aras disse que a apuração preliminar deve fazer diligências e que, a depender da robustez dos elementos obtidos por meio dessas diligências, vai decidir em torno do oferecimento de denúncia, de pedido de instauração de inquérito ou ainda de arquivamento. O presidente Bolsonaro já é investigado no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral por ataques às urnas eletrônicas. Na live, Bolsonaro fracassou em apresentar provas de fraudes e falhas no sistema eleitoral brasileiro e também ameaçou não realizar eleições no ano que vem, caso o Congresso não aprovasse uma proposta para exigir o voto impresso. E ainda falando em Brasília, tem reunião importante agora de manhã. Heraldo, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, vai se encontrar com os presidentes da Câmara e do Senado. Essa reunião acontece 3 dias depois do presidente Bolsonaro anunciar que iria entrar com pedido de impeachment contra ministros do Supremo, ministro Barroso e ministro Alexandre de Moraes. Chico, é o contato direto entre chefes de poderes. O presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, como chefe do Poder Judiciário, atua muito para que se estabeleça, a partir do STF, pontes de contato para diálogo institucional dos poderes da República. Daí, esta reunião de logo mais dele, ministro Luiz Fux, com os chefes do Legislativo, deputado Arthur Lira, da Câmara, e senador Rodrigo Pacheco, do Senado. Os dois parlamentares já haviam tido, na véspera, reunião com o coordenador político do governo, que é o chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira. Antes, o presidente do Senado havia se reunido com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Entre os temas das conversas, a preocupação com ataques direcionados a integrantes do Judiciário que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo. No centro das conversas está a preocupação com o que manda a Constituição Federal. A necessidade de que os 3 poderes da República tenham uma relação de independência e harmonia. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar, no sábado, ministros do STF, também integrantes do Judiciário Eleitoral, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. Anunciou a disposição de levar à presidência do Senado pedido para investigar os 2 ministros, com base em artigo da Constituição, que pode levar ao impeachment deles. Sem citar o presidente da República, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse também em rede social: o Brasil sempre terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Vigilante e soberana, a Câmara avança nas reformas, como a tributária, que votaremos nessa semana, na certeza de que o país precisa de mais trabalho e menos confusão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também sem citar o presidente Bolsonaro, disse na internet: o diálogo entre os poderes é fundamental e não podemos abrir mão dele jamais. Fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são um desserviço ao país. Portanto, é recomendável, nesse momento de crise, mais do que nunca, a busca de consensos e o respeito às diferenças. Patriotas são aqueles que querem unir o Brasil e não que querem dividi-lo. E os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos. O encontro entre os presidentes da Câmara, do Senado, com o presidente do Supremo, será ainda agora pela manhã e dentro de mais alguns instantes. Já depois do intervalo, a conta de luz pode ficar 16% mais cara ano que vem por causa da crise hídrica e do alto consumo de energia. Uma tempestade tropical no Haiti põe em risco socorro às vítimas do terremoto. Agora são 9h10, hora de Brasília. A conta de luz deve ficar 16% mais cara no ano que vem. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse aumento se deve à crise que atinge as principais hidrelétricas do país. E com reservatórios baixos, o setor elétrico sofre pressão para controlar o consumo de energia, que já superou o patamar pré-pandemia. A combinação crise hídrica e aumento do gasto de energia acionou um alarme no país.
É como se alguém que está no cheque especial no banco não parasse de fazer compras. O gasto do setor elétrico no mês de junho foi o mais alto desde 2004. Na indústria e no comércio, o aumento ficou em torno de 19% se comparado com o mesmo período do ano passado. Nas casas, o clima seco, principalmente no Centro-Oeste, também fez o consumo subir. A recuperação econômica explica o aumento do gasto de energia. O primeiro ano de pandemia provocou uma demanda de consumo reprimida. Muita gente deixou de trocar o carro, por exemplo. E agora a indústria trabalha para repor esses estoques. Mas na contramão da retomada econômica está a falta de chuva. Nós temos uma crise hídrica e os reservatórios que são utilizados para gerar energia, eles estão muito baixos. E isso, naturalmente, traz um risco de apagão para o sistema elétrico agora no final do segundo semestre. O nível dos reservatórios do sistema Sudeste Centro-Oeste, responsável por 70% da capacidade de armazenamento do país, está em 24%. As empresas industriais, ou todas as empresas do país, estão já conscientizadas que alguma coisa deve ser feita, que a situação é grave. Então as empresas já estão conscientizadas de que vão ter que mudar horário, racionalizar o uso de energia. O governo pretende começar no dia 1º de setembro programas de incentivo para que indústrias e consumidores economizem energia. O Ministério de Minas e Energia estuda um tipo de racionamento voluntário, ou seja, quando o consumidor se disponibiliza a diminuir o consumo em determinados horários. Mas especialistas avaliam que essa não é uma medida realista. E a questão que se coloca é a seguinte: qual é a indústria que está nesse processo de retomada de crescimento, que ficou o ano de 2020 assim, até com prejuízo, enfrentando as dificuldades que a pandemia impôs para a sociedade e para a economia. E agora uma indústria, uma empresa, vai abrir mão, vai deixar de produzir para oferecer esse racionamento voluntário, é muito difícil. Vamos direto, então, agora para a previsão do tempo com a Jaqueline Brasil e, mais uma vez, hoje com alerta de ar seco, Jaqueline. Para onde? Bom dia. Para grande parte do país, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Como o tempo está muito seco em algumas regiões, sem chuva há mais de 2, 3 meses, a umidade do ar deve despencar principalmente no centro-oeste e no interior do nordeste e do Sudeste. Em toda a área em vermelho escuro, o índice pode ficar abaixo dos 20%, que é estado de alerta. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, além do alerta de ar seco, a cidade amanheceu com uma camada de fumaça, resultado das queimadas dos últimos dias. Só neste mês foram registrados quase 4.000 incêndios, 30% a mais do que no ano passado. A qualidade do ar agora de manhã já está muito ruim e, para piorar, hoje a umidade deve ficar em 12%. Em Cuiabá, temos imagens ao vivo. O tempo deve ficar mais seco ainda, com um índice em 10%. É estado de emergência e bem parecido com o clima de deserto, com máxima de 40 graus. Estão quase lá Palmas e Teresina, com máxima de 37. Em Campo Grande, 36. Esquenta também no sul e no sudeste. Em Curitiba, faz 25 graus, 28 aqui em São Paulo e no Rio, 31 com tempo firme. Já em Belo Horizonte, pode chover forte. Foi o que aconteceu durante a madrugada. Teve até raio, mas cedo a chuva já tinha parado, só que ela pode voltar. Máxima de 28 graus. Chove também na zona da Mata Mineira, na região serrana do Rio. Também pancadas isoladas do Acre até o Pará. Chuva isolada do Maranhão, Piauí, também na faixa leste nordestina e no Rio Grande do Sul. E está mantida a previsão da virada do tempo no fim de semana no sul. Em Porto Alegre, o dia mais quente deve ser na quinta-feira, com 33 graus. E aí, no sábado, a máxima não passa dos 19. No sudeste não deve cair tanto, tá? Por exemplo, no Rio, onde hoje já teve nuvem baixa e logo depois um belo amanhecer com cartão postal em Chico e Ana. Obrigada, Jaqueline. Ontem começou bonito assim, mas depois virou. Virou, né? Depois do terremoto, o Haiti agora está enfrentando efeitos da tempestade tropical Grace.
Em Lequer, a cidade mais atingida pelo terremoto, muitas pessoas estão nas ruas, expostas ao temporal e a doenças transmitidas pelas águas. As chuvas atrapalham os resgates e ainda há risco de deslizamento de terra. O número oficial de mortos pelo terremoto está em 1.419, mas pode aumentar porque, segundo as autoridades do Haiti, 37 mil casas foram destruídas e não foram feitas buscas em muitos desses imóveis. Os registros oficiais contabilizam 6.900 feridos. Os hospitais que não foram destruídos pelo terremoto estão lotados e muitas pessoas são atendidas nas ruas. Há relatos de falta de medicamentos. Alguns pacientes estão sendo transferidos para a capital, Porto Príncipe. O primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, disse que vai aumentar os esforços para levar ajuda humanitária à região atingida pelo tremor. Na Europa, a preocupação é com os incêndios. Milhares de pessoas tiveram que abandonar a região costeira do sul da França. Bombeiros tentam combater um grande incêndio florestal que atinge cerca de 5.000 hectares, perto da cidade de Saint-Tropez. A região turística abriga diversos campings. Em Portugal, dezenas de pessoas também deixaram suas casas por causa de um incêndio na área costeira do Algarve. As chamas foram provocadas pela onda de calor que atinge o Mediterrâneo. E você vai ver a seguir, cresce a pressão internacional para que o Talibã preserve os direitos da população do Afeganistão. Em reunião com a ONU, os extremistas sinalizaram que querem manter as escolas abertas. A gente traz os detalhes já depois do intervalo. Agora, 9h21. De volta com o futebol, Chapecoense e América Mineiro empataram o jogo que fechou a 16ª rodada do Brasileirão. Os gols só saíram depois dos 40 minutos do segundo tempo. Anderson Leite marcou para a Chape de cabeça, você vê aí. E já nos acréscimos, o Rodolfo deixou tudo igual, 1-1. E os dois times seguem na zona de rebaixamento. E a gente volta a falar sobre a situação no Afeganistão. Organizações internacionais estão pressionando o Talibã para preservar os direitos da população, como os extremistas têm sinalizado até agora, apesar dos relatos de violações. Cecília Malan volta com mais informações para a gente de Londres. Cecília. Chico, olha, quem se manifestou hoje cedo foi o chefe de operações no Afeganistão do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Mustafa Ben Messaoud disse que a organização sente um otimismo cauteloso sobre as intenções do Talibã e que já participou de reuniões preliminares com os representantes do grupo. Segundo ele, os extremistas disseram que querem as escolas funcionando no país. 11 dos 13 escritórios do Unicef estão em operação no momento, entregando ajuda a várias cidades que agora são dominadas pelo Talibã. Já o porta-voz do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU pediu que os extremistas cumpram suas promessas e garantam o acesso de meninas à educação, afinal é um investimento para o futuro do país. A Organização Mundial da Saúde também se manifestou hoje, disse estar preocupada com o contágio da Covid no Afeganistão, já que os tumultos causados pelo avanço do Talibã impactaram a vacinação. A OMS se comprometeu a permanecer no país. Continuamos acompanhando toda essa mobilização internacional e as ramificações dessa volta ao poder do Talibã. Boa terça, gente, e até amanhã. Exatamente, Cecília. Vamos lá para as nossas últimas notícias. Candice, em Nova York, tem informação sobre o atendimento aos refugiados do Afeganistão. Candice. Ana, o Pentágono afirmou agora que já preparou 3 bases militares para receber até 22 mil refugiados do Afeganistão e que o presidente Joe Biden liberou 500 milhões de dólares para essa operação. Biden, que vem recebendo críticas, pela retirada apressada do Afeganistão, retirada que resultou na ascensão relâmpago do grupo extremista Talibã e também nas cenas caóticas de refugiados tentando deixar o país. A gente segue acompanhando por aqui. Uma boa terça-feira para vocês aí no Brasil. Olha, a gente se despede com imagens de um flagrante aqui em São Paulo que causa revolta.
Essa mulher caminhava por uma rua da Zona Norte de São Paulo, aqui na capital, né, ontem à tarde, quando um bandido chegou numa moto e anunciou um assalto. A senhora se assustou, tentou escapar ali, mas o criminoso arrancou a corrente do pescoço dela e em seguida puxou a sacola que ela carregava. Nossa. Depois, você vai vendo aí na imagem, ainda deu um empurrão e derrubou a senhora. O bandido fugiu. A polícia diz que está investigando esse caso. É assustador e o meu desejo de uma terça-feira com mais segurança. Aqui no Planalto Central do Brasil, o ministro da Defesa Braga Neto participa agora de manhã de audiência na Câmara dos Deputados. Vai ser questionado sobre supostas ameaças contra a realização de eleições, caso o voto impresso não tivesse sido, como não foi aprovado. Está também prevista a votação em segundo turno da proposta de reforma eleitoral. As críticas são gerais, inclusive no parlamento, porque o texto, até aqui, prevê a volta das coligações para as eleições de deputados. Bom dia a todos. Bom dia, Laudoli. Vem aí Ana Maria Braga com mais você, trazendo uma coisa muito deliciosa para os mineiros, né, Ana? Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, dia. Chico, né? Hoje é o Dia Nacional do Pão de Queijo e a gente vai mergulhar, mas mergulhar bem, que você está vendo aqui atrás, nessa delícia, né? Tem cada variedade que dá até água na boca só de pensar. E tem um alerta muito sério também, como nós vamos mostrar aqui, sobre o famoso golpe do amor, que continua fazendo vítimas, inclusive, com tantos alertas, mesmo que a gente faça matérias e todo mundo fala a respeito disso, tem uns espertalhões que continuam enganando corações solitários no mundo todo. E na culinária, eu vou, apesar de ser o dia do pão de queijo, que vamos falar dele aqui, eu vou fazer um pudim de baba de moça, que é um doce tipicamente brasileiro, mas esse aqui é de comer rezando. Agora, Chico, eu conversei com você antes e você me disse que, como a gente tem aqui uma pesquisa dizendo que o pão de queijo é mais consumido em São Paulo e Minas Gerais está em 4º lugar, você ia me responder por quê? Não, é porque o pão de queijo mesa, que queijo mineiro, é lá de Queijo. Belo Horizonte, é de Minas Gerais, Bonzão. Olha aí, 2 quilos esse pão de queijo da Ana Maria. 2 quilos? 2 quilos, Esse né, é que Ana? mineiro fala quando vê isso? Isso aí, Sabe que recheado de queijo cremoso, imperdível. Nu! É daqui a pouquinho. Mineiro fala assim, nu! Nossa, é mesmo. Vocês de casa então ficam com a Ana Maria com pão de queijo gigante. A gente volta a se encontrar Vamos amanhã. dividir. Bom dia. Bom, e a gente hoje comemora 2 aniversários importantes da música brasileira. Um de São Paulo, Emicida, e o outro, velho guardião do samba, grande Seu Monarco da Portela. Parabéns, uma ótima terça-feira para vocês e para todo mundo. Até amanhã.